joga, bonito, joga, bonito, joga, joga, bonito. Olá, a malta está a ver. Boa tarde a todos. Eu estou muito contente hoje. Acho que os meus colegas também estão muito contentes porque trouxemos um convidado que ele levámos a fasquia hoje. Exatamente. Acho que hoje ele levámos a fasquia. O Douglas jogou no Vitória muitos anos, foi capitão de equipa, ganhou uma taça de Portugal, tem uma história grande no futebol português, na Primeira Liga, e acho que não é preciso muitas apresentações, vamos já dar-lhe a voz. Douglas, como é que está? Está tudo bem? Mais uma vez obrigado por ter aceito o convite. Exatamente. Eu que agradeço, é sempre bom poder falar sobre tudo que envolve futebol, seja qual área for. Agradeço também as palavras que você disse e eu estou à disposição para poder conversar. Ótimo, ótimo. É isso que nós queremos. É uma conversa tranquila, Sim, bem disposta, exatamente. é isso mesmo. Douglas, podemos voltar um bocadinho atrás. Como é que começa o teu percurso no futebol e como é que chegas a Portugal? Como é que chegas ao futebol português? Sim, eu sou brasileiro, né? Como toda a gente sabe, hoje já dividido, mas nasci no Brasil e a minha geração era uma geração que a brincadeira era jogar futebol na rua, nos campos de várzea, que é o que falava lá, né? Que é os campos os campos do bairro. E comigo não era diferente. Desde que eu me lembro, eu sempre estava com uma bola debaixo dos braços. Também por influência do meu pai, dos meus tios, que era muito ligado ao futebol. E foi assim que eu comecei, jogar na rua. E pronto, fui dando jeito para o futebol. Sempre que era necessário ir na baliza, né? Que tinha muitas brincadeiras que nós criávamos. A equipe que sofria o gol trocava o guarda-redes, esse tipo de situação. Tinha outras brincadeiras na altura que também tinha que ter guarda-redes. Eu sempre sobressaía quando eu ia na baliza. E com 9 anos eu fui para uma escolinha de futebol do bairro. Mas era engraçado que na rua eu não gostava de ir na baliza. Ia porque era a regra do jogo. Mas no campo eu não conseguia me ver jogando fora da baliza. E comecei com 9 anos numa escolinha do bairro. Fiquei lá por 2 anos. E depois fui pro clube da minha cidade. Na minha cidade tem 2 clubes profissionais, que é o Botafogo, de Ribeirão Preto, e o Comercial. E eu fui pro Botafogo com 11 anos. E fiz lá toda a minha formação, dos 11 anos fiquei até 21 anos. E foi lá que eu fiz toda a formação. Fui emprestado 2 vezes para disputar 2 Taças São Paulo, que é um campeonato tradicional de juniores. Certo. Mas foi assim, a minha primeira vez no futebol foi tudo no Botafogo. E joguei lá até 2005. Depois de 2005 eu fui pro Irati, que era um clube de empresário, que no Brasil havia muito, acho que ainda há muito. Joguei por 1 ano, foi um sítio que não me correu muito bem, porque eu tive uma lesão grave no joelho, tive que operar o ligamento cruzado, fiquei 1 ano sem jogar de 2006. Depois voltei mais para próximo de casa, joguei 4 meses no Olímpia, que era um clube porque lá os estados são divididos, o Brasil é dividido por estado, né? Sim. E cada estado tem o seu campeonato estadual, antes do campeonato nacional. E eu joguei o Campeonato Paulista da 3ª divisão, pelo Olímpia, fomos campeões. Depois eu fui jogar o Campeonato Nacional pelo Sertãozinho, a Série C. Joguei mais 4 meses e correu bem, né? Esse ano de 2007 correu bem e o Santos me contratou. Foi onde minha carreira começou, a partir de 2008, começou a subir. Fiquei 2 anos no Santos, consegui fazer 30 jogos, que naquela altura era quase impossível, porque o guarda-redes que jogava na baliza do Santos era, na altura, o Fábio Costa, era o ídolo do clube. E eu ainda consegui fazer 30 jogos, né, que foi muito bom. Que é muito bom. Em 2010 eu fui emprestado para o Ipatinga, que era, na altura, era um clube que todos os clubes grandes que queriam emprestar jogador, a primeira opção era muitas vezes era o Ipatinga. Então a gente formou lá uma equipe muito forte em 2010. Fomos vice-campeão mineiro, que é já do estado de Minas, né? Do estadual. Eu fiz o Campeonato Brasileiro lá também da Série B e foi muito bem. Aí durante esse ano já começou
acho que era o destino, né? As procuras vindo de Portugal, né? Tive no início desse ano de 2010 uma sondagem, uma conversa com o Braga, as coisas acabou por não acontecer, e depois, mais pro final do ano, tive a situação do Vitória, né? E pronto, assinamos o pré-contrato, e eu cheguei em Portugal em dezembro de 2010, e tô até hoje. E eu gostava de perguntar como é que tem sido este amor pela cidade de Guimarães e pelo Vitória de Guimarães. Vitória Esporte Clube. Exatamente. Nós vamos já aqui dizer uma coisa Ela é essa, Rui. que só aqui para equilibrar, que é nós somos de Setúbal, ou seja, nós temos o Sim. Vitória de Setúbal, e para nós o Vitória de isso. Setúbal é o Vitória, e depois há o Guimarães, para nós. Mas o Vitória não é Esporte Clube, é? Não, é futebol clube, Pois é isso. Aqui é Esporte Clube. Exatamente. Mas nós dizemos que o de cá é o Vitória e o de Guimarães é o Guimarães. Tá certo. Mas como é que começou? Então, assim, eu quando vim pra cá não imaginava que eu ia ficar, assim, ficar só aqui, né? Uhum. E na altura o meu primeiro contrato, se eu não estiver enganado, era de 3 anos. Mas é claro, eu cheguei a Portugal, eu tinha 27 anos. E para guarda-redes é uma das melhores idades, né? Apesar de eu achar que depois, quanto mais velho eu fui ficando, Melhor. eu acho que ainda fui ficando melhor, porque a cabeça vai deixando algumas coisas de lado e nós vamos focando só no que interessa. E o tempo foi passando, eu tive oportunidade de sair, muitas, mas eu sempre olhei muito o lado da família, do meu filho. Na altura eu tinha só um, agora eu tenho 2, e a minha esposa também sempre esteve muito bem aqui. E a verdade é que quando eu pisquei o olho, já tinham passado 10 anos. Eu falo que eu não saí porque eu sempre fui feliz aqui. Sempre fui muito bem acolhido na cidade, nunca tive problema, no clube também. E o jogador gosta de jogar, né? E eu, graças a Deus, nesses 10 anos, eu joguei muitos jogos, né? Mais de 220 jogos. Certo. E então, acho que esse também é um dos motivos, né? Mas eu acho que é o destino mesmo. Eu acho que é aqui que eu tinha que parar, e é aqui que eu tinha que começar um outro projeto, como tá acontecendo. Ok. E é uma coisa que sempre teve na cabeça de jogar, quando estava no Brasil, devia jogar para Portugal, ou aconteceu por acontecer e ao vir gostou e... Não, assim, eu nunca tinha, assim, a verdade, o meu sonho era jogar no São Paulo, que era meu clube de criança, porque o meu pai era do São Paulo, o guarda-redes que eu apreciava era do São Paulo, que era o Zete, mas depois que eu comecei a jogar, o sonho era chegar numa equipe grande do Brasil, né? Mas quando você vai jogando, aí começou a passar mais jogos na televisão, aquelas coisas todas, fica sempre na cabeça, né? Será que um dia eu vou jogar fora do país? Eu lembro que em 2006 eu tive uma oportunidade de jogar na Armênia, que um amigo meu jogou lá há muitos anos, e eu não fui por causa do frio, né? Nós cá até temos essa sorte, não é? O clima até não é? É bom. Eu lembro que eu não tinha passaporte, e ele falou, né, fez tudo a proposta, tudo. Eu e minha família tiramos o passaporte rápido, eu, minha esposa, meu filho. E durante a conversa, durante a semana, eu perguntei para ele a única vez, falei, mas como que é o clima aí? Porque eu não sabia como é que era. Uhum. Ele falou, hoje deve estar uns 20 negativos. Eu falei, não vou não. Aí eu desisti na última hora. E depois... Oi? Eu acho que era esse tipo de jogador. Que é para o frio. O Ricardo também não é muito fã de frio, digamos assim. Não, mas eu não tenho problema, não. É porque eu imaginava outra situação, né? Mas quando foi para vir para Portugal, uma coisa que facilita é a língua, né? Por mais que tenha algumas palavras, sotaque, alguma coisa, mas assim, é português, né? Exato. A comida, isso para quem, no meu caso, que vim com um filho pequeno, já é meio caminho andado, né? Então, acho que aconteceu mesmo a coisa certa de vir para Portugal.
Ok, o que eu- Douglas, quando tu estavas a contar como é que começou o teu percurso, disseste uma coisa que achei interessante. Foi quando jogava na rua, não gostava de ir à baliza, mas no campo não me via noutra posição. É, Como é que isso aconteceu? era engraçado, porque eu não sei como chama aqui, mas no Brasil tem, acho que aqui vocês falam ringue, que tem duas balizas, Ringue. que é pequena, é ringue. Sim, é. Tem Nós assim, também, nós também chamamos ring, sim. lá no Brasil fala quadra, tem uma mureta, a bola nunca sai, só sai quando bate no alambrado. E do lado da minha casa tinha uma quadra, agora virou igreja, mas tinha uma quadra. E ali o chão era duro. Uhum. E era por isso que eu não gostava de ir na baliza. E na rua também. O chão era duro, era só por isso. Já quando era no relvado ou na areia, né? Que antigamente era muita areia, já era mais tranquilo, podia cair tranquilo, mas era por isso. Mas o espaço também do campo, eu não tinha posição, eu não sabia se eu era central, se eu era. Não, aí eu ia pra baliza e ficava confortável. Ok. Ok. Eu acho que Não, muitos guarda-redes que também começam assim, É uma justificação. eu acho que sim. E há muitos que começam à frente que voltam para trás. Não, eu não. Voltando para trás até chegar à frente. Eu não fui nem por começar à frente e nem por ser gordinho, né? Porque antigamente os gordinhos eram uma baliza, né? Hoje em dia também. E alguns ainda era bom. Exato. Em balizas pequeninas normalmente até se sabe. Pô, e verdade. imagina, tu ias à baliza porquê? O quê? Quando eras Eu? puto. Não, Tu gostavas Eu? de ir à baliza quando eras puto? calma, estava a falar com quem? Comigo? É contigo, Sim, porque sim, o Douglas contigo. não sabe, mas o Rui na escola jogava à baliza. Não, calma, eu tinha como ídolo o Ricardo, do Sporting, da seleção portuguesa. Então eu não me via em mais lado nenhum sem ser na baliza, mas não gordinho Mas não você, era, mas nunca você usava fui. luva ou tirava luva? Não, eu era aquele que usava luva sempre, desde pequenino, fosse onde fosse. E A bola com as luvas, que era Quando- quando ter no intervalo. quando era mesmo pequenino, mandava-me para o chão e chegava a casa todos os dias com os joelhos todos rasgados. Agora, Nossa. depois a partir daí comecei a ter, pá, se calhar isto dói, se calhar não tem assim tanta piada. Depois pronto, depois vi que aquilo não era para mim. Ah, agora, eu gostava de se calhar entrar um bocadinho mais agora pelos últimos anos, cá em Portugal, e gostava de perguntar como é que foi ganhar uma taça de Portugal pelo Vitória de Guimarães. Pelo Vitória. Olha, assim, já me fizeram essa pergunta muitas vezes, mas eu tento responder, mas depois, com o sentimento que eu tenho, né, eu não consigo decifrar mesmo o que significou e o que significa. Uhum. Mas eu posso te dizer que, assim, uma coisa não se compara à outra, né? Mas depois dos nascimentos dos meus filhos foi a coisa mais bonita que eu já vivi na minha vida, que foi mesmo por tudo que envolveu aquele ano, né? Pela dificuldade que o clube passava e pela forma que foi, com uma equipa que no início da época toda a gente achava que ia descer de divisão, né? Antes de jogar, só Certo. porque tinha muitos jovens. Mas a verdade é que foi totalmente ao contrário. Foi uma época no campeonato tranquila, que o objetivo era esse, e revelou muitos jogadores aí pro mundo do futebol. E no final sagramos campeões diante do Benfica, que tem a força que tem, não é? Exato. Não, e. Se não me engano, o Ricardo Pereira fez o gol nessa final. O Ricardo fez muitos gols naquela taça. Se eu não estiver enganado, eu acho que ele fez 6 ou 7 gols. Que. Mas aí ele fez 2 na meia final, fez 1 nos oitavos de final, na final, e eu acho que no primeiro jogo também ele fez 2 gols, eu acho. Agora está lançado. O Ricardinho Não, é. e eu lembro que foi uma final até que foi emotiva. Sentia-se tensão no jogo, sentia-se a emoção do jogo. Isso eu lembro, eu era pequeno, vá, mas lembro. Agora Tenho uma pergunta para Vai. fazer. Eu acho que nunca pergunto. Não é nada especial, mas agora vamos para o registro de campeonato. O Douglas jogou vários jogos contra várias equipas. Deve escolher um jogo na Liga Portuguesa, um jogo que lhe tenha marcado. Pode ser pela exibição individual, coletiva, pelo resultado, o que quiser. Sim, Que jogo é que sim. escolhia? É só o da Liga, né? Não conta taça, não Sim. conta nada. Só da Liga. Não.
O da Liga foi diante do Porto, a vitória no Dragão, que ganhamos de 3-2, que calhou as duas coisas, a vitória e uma boa exibição individual da minha parte. Ok. Foi essa. Esse jogo que eu estava a pensar do Douglas, juro. Se eu não dissesse, eu ia dizer esse jogo, que eles ganharam 3-2 com o Douglas. Olha, safou tudo. Olha, safou tudo naquela baliza. Foi bonito aquele dia. Sim, senhor. Agora, se calhar também passando aqui pelos adeptos do Vitória, que toda a gente sabe que são dos mais emotivos, digamos assim, se calhar, de Portugal e que mais força fazem tanto em casa como fora. Era perguntar de que forma é que os adeptos do Vitória acabam por influenciar um jogo, se calhar muitas vezes, a maior parte das vezes, de uma forma positiva, e se alguma vez influenciou de forma negativa, vá. Sim, com certeza. Das duas formas. Muito mais pela positiva, muito mais. Mas em algumas vezes pela negativa, mas é uma situação que não é proposital. É de tanta paixão pelo clube. Depois, quando alguma coisa não está correr bem, é uma revolta, mas assim, depois quem está aqui muito tempo consegue perceber. Entendi. Que é uma revolta de frustração, de querer que o Vitória ganhe, porque quando o Vitória ganha é tudo diferente, a cidade fica diferente, é uma coisa mesmo absurda. Então acontece isso, já aconteceu. Mas assim, muito mais pela positiva. É uma coisa que quando eles começam a fazer o barulho deles, tanto em casa quanto fora, às vezes até fora é mais, porque normalmente os campos são menores, né? Uhum. E eles fazem, já vi que eles fazem coisas muito, muito marcantes. Ok. O Douglas foi capitão da Vitória durante algum tempo. Como é que é passear nas ruas de Guimarães sendo o capitão da cidade? Como é que é essa experiência? Assim, como é que eu vou te explicar? Eu comecei a fazer parte dos lotes dos capitães desde 2012. Eu cheguei aqui em 2011, né, que eu cheguei em dezembro. Então, logo no meu segundo ano, o Mr. Rui Vitória me incluiu no lote dos capitães. Né? E então sempre fui no início aprendendo com os mais velhos que estavam, depois com o tempo, né, passei a ser dos primeiros, o primeiro, e assim foi. Mas era uma sensação boa, porque as pessoas aqui amam o clube de uma forma absurda. É verdade. E eles conseguem reconhecer aqueles atletas que também trabalham de uma forma digna pelo clube. Então, o convívio na rua é mesmo de respeito, admiração, carinho, né? Muitas vezes cobrança, né? As coisas não estão a correr bem, separado ou numa padaria ou num supermercado, e é aquela coisa, temos que ganhar, domingo é para ganhar, poxa, se calhar não podia ter sofrido aquele gol, você é muito bom, coisas do gênero, mas nunca me faltaram respeito, isso eu não posso me queixar. Ricardo, olha aí, estás a fazer interferência. Deve estar aí o telemóvel ou assim. Olha aí, estás a fazer interferência. Deve estar aí o telemóvel ou assim. Não está. Já tens uma longa carreira no futebol. Quais são aqueles momentos no balneário que marcaram mais? Nossa. Olha, eu subi a equipe profissional a primeira vez no ano de 2000. Eu era muito novo, em 2000, eu tenho 38. Se eu não estiver enganado, eu tinha 20 anos. E 20 não, tinha menos. 18? Já era 18 17, isso. Sim. É exatamente, por aí. E então, assim, de lá pra cá eu vivi muitas coisas no balneário, sabe? Mas coisas que algumas não pode contar, né? Como é óbvio. Mas aquela que pode contar. Assim, deixa eu ver. Algumas histórias engraçadas, ou mesmo no treino, mas fora do ambiente de futebol em si, com os colegas, ou no autocarro para algum estágio, uma viagem. Assim, isso tem muito. Ó, eu tenho uma, assim, é com uma pessoa que hoje é muito conhecida,
que é com o Neymar, né? Eu joguei com o Neymar no Santos, e o Neymar sempre foi muito traquina, né? Sempre muito... Ele subiu ao Senna, ele tinha 16 anos. Pô. E ele tava sempre a pegar com os guarda-redes, né? Porque ele é craque, né? Muitas vezes ele abusava. Ela abusa. E o guarda-redes na altura, que era o Fábio Costa, ele era um bocado muito maluco. E um dia ele falou assim, olha, vamos, quando entrarmos no balneário, lá no balneário do Santos, tem piscina, sauna, tudo dentro do balneário, é muito grande. Nós trancamos o Neymar dentro da sauna e colocamos uma mesa, porque a porta abria para fora, né? Então não tinha como ele abrir. E deixamos ele lá. Isso marcou porque depois virou o Neymar, né? Nós quase matamos o menino. Iam estragando um craque Meu mundial. Uma carreira, mas já viste? Mas Balneário tem muitas histórias, assim, que às vezes algumas assim de conflito, mas depois acabou por ajudar o outro atleta, sabe? Coisas. Uhum. Às vezes o treinador mandava a família aparecer no dia do treino, por exemplo, dia dos pais, Uhum. a família aparecia lá, esse tipo de coisa fica muito marcado. Não, e é normal até ter muitas histórias, porque nós entrevistamos muitas vezes malta da nossa idade e já eles não conseguem escolher uma para alguém que já tem uma carreira com E já tantos anos. histórias que não acabam. Exato. Tem uma aqui também no Vitória, quando eu cheguei no Brasil, provavelmente ainda não há muitos muçulmanos, né, no Brasil. Uhum. Então assim, eu era leigo nisso, eu não sabia como que era a tradição deles. E nós tínhamos aqui o Mamadou, o NDI, o central. Uhum. E ele tinha o tapete, né, que eles rezam todo final do dia. E uma altura eu escondi o tapete dele. E era a altura dele rezar, ele estava desesperado. E o pessoal depois explicou qual que era o motivo, e eu falei, puxa, eu achei que o tapete estava ali só por ele não colocar o joelho no chão, né? Mas tem algumas boas, né? E ele depois como é que reagiu? Como é que ele fez? Ele era muito boa pessoa, ele era tranquilo, ele levava tudo na brincadeira. Apesar de ser muito forte, ele levava tudo na brincadeira. Pronto, ótimo. Ainda mais. Eu, E, por exemplo, às vezes nas equipas séniores existe algum tipo de praxe quando miúdos dos júniores ou mais novos vão treinar pela primeira vez à equipa principal? Vocês lá em Guimarães tinham isso e tu como capitão fazias Sim, parte sim. disso ou não? Sim. Tínhamos sim. Aqui era a melhor fase para fazer isso era na pré-época, né? Porque normalmente é quando chega mais malta nova e quando vamos para estágio, todo dia nós escolhíamos um para subir na cadeira e se apresentar. E depois tínhamos as perguntas para fazer, né? Cada um fazia as perguntas que quisesse. Mas tinha uma pergunta que era sempre, né? Essa tinha que existir sempre. Depois dele falar muito e se apresentar, porque tem uns que não tem problema nenhum. Uhum. Alguns já tem. E nós fazemos a pergunta assim, imagina que subiu lá o João e perguntávamos, João, o que você é capaz de fazer pelo Mister? Aí quando falávamos isso, eu até tranquilo. a malta, alguns falavam que fazia tudo, aí a malta já pegava com ele. Mas tudo? Que isso? Teve um que falou assim, eu só vou falar o nome. Teve um que falou assim, depende do que ele fizer por mim. Uma boa resposta. Passou 2 semanas, ele foi pra equipa B. Não dava a trabalhar mais. Se calhar devia ter feito um pouco mais. Não era isso que eu devia ter dito. E era bom jogador, né? Ele ainda joga até hoje por aí. Ai. Bem, Coitado. Ele já jogou aí no clube. Já jogou no clube de vocês. já jogou? Então se calhar até chegamos lá. Não, mas não vamos falar nome, porque não queremos comprometer ninguém. Não vais falar. Mas eu gostava. Só umas pistas, só para deixar aqui a moto Tu a não pensar. ouviste? Então, mais?
Ele marcava bem livres laterais. E já passou por Vitória. Pá, eu acho que sei quem é. Eu acho que sei quem é. Acha? Eu acho que sei. Queres dizer o nome? Diz. Não quero ter nome. Não, hoje não quero dizer nome. Não queres? Não quero. Só aqui para Eu terminar. queria fazer assim aqui. Vai, Tiago, vai. Força. Não, vai. Não, eu queria fazer aqui uma pergunta ao Douglas, que é uma pergunta que nós costumamos fazer assim, que é qual é o contacto da pessoa mais famosa que tu tens aí no telefone? Já tivemos respostas da Madonna, já Sérgio Conceição, coisas assim estranhas. Não, estranhas não, né? Mas curiosas. Aí, eu tenho contato do Mister também aqui, porque ele foi meu Mister, mas assim, nunca troquei mensagem, nada com ele. Uhum. Mas é porque tem famosos que vocês não vão conhecer por ser do Brasil, né? Jogadores Ok. que eu joguei lá. Um exemplo, eu tenho o Fábio Costa, tem o Kleber, um defesa esquerdo, que foi todos jogou internacional brasileiro. Uhum. Kleber Pereira, que foi internacional brasileiro. Né? Esses todos jogadores muito famosos no Brasil. Daqui eu tenho o Mr. Rui Vitória, que foi meu treinador. Tem o Mr. Peseiro também, que tem um estatuto alto aqui, né? Os Mr. que eu tive, eu tenho todos. O contato. Que são misters. Eu só troco algumas mensagens às vezes pelo Instagram com o Neymar, mas não tenho o telefone dele. Ok. Mas Ok. já é. Também conta. Também conta. Eu acho que isso conta muito. Sim, eu acho que sim. Bem, Douglas, nós temos agora aqui um jogo para fazer. Nós chamamos a isto 10 perguntas são perguntas completamente normais, informais, com coisas do dia a dia, não tem mal nenhum. É só Tranquilo. e é respostas rápidas, curtas, simples, é a primeira coisa que vier à cabeça. Isso é só responder. Tá bem? Quem quer começar com isso? Vai. Vai tu, depois o Tiago, depois eu. Douglas, sabes estragar um ovo? Sim. Ok. Vai. Prato favorito. Qual é o teu prato favorito? Desculpa. Churrasco. É o quê? Churrasco. Ok. Normal. Ok. Vai tu, Tiago, que eu mandei-me para cima de ti, vá. Se alguma vez foste assaltado? Assaltado? Uhum. Yeah. Já. Ok. Ok. Sabes o nome do teu vizinho? Não. Ok. Ok. Vai. O primeiro artista te vem à cabeça. Pelé. Ok. É um artista ou não? Ou não vale? Vale, eu acho que sim, eu acho que é uma boa É resposta. válido. Se só pudesses ir a mais um concerto na tua vida, qual era? Desculpa, não entendi. Se só pudesses ir a mais um concerto de música na tua vida, qual era? Nesse momento. Leonardo. Ok. Ok. Deixa-me só aqui, calma aí que isto está aqui a meter uns sons. Espera aí. Falem lá? Não, já está. Tá bom. Tá. Se pudesses mudar algo em ti, o que é que seria? Eu eu me abastecia de paciência. Ok. Boa. Não, é bom. Boa resposta. Sabes tocar algum instrumento? Zero. Copiar, claro. Não é- Também não não, está a virar também não é a Pô, nossa. olha, com esses dedos tortos. Mãos grandes também, eu também tenho Pois e é. tocar nada. Não dá, não. Só outras coisas. Vai, Tiago. Filmes E ou ele livros? já vai para aqui. Repete, Tiago. Preferes filmes ou livros? Oi? Preferes filmes ou livros? Filme. Ok. E dos filmes, qual é que é o teu filme favorito? Nossa. Pois, tem muitos, mas tem uns que eu. Tem dois que eu gostei muito, mas tem o Desafiando o Gigante. Ok. Acho que sei. Não tenho a certeza. Já respondi. Mas está respondido. Primeiro jogo Tá, não. está O jogo passado. está com- passado.
Com distinção. Tu gostas é disso, está com distinção, nem gostas disso. Está com a distinção. Vai, vai. Agora no fim é que vai haver um jogo mais difícil, mas ainda tens tempo para te preparar, Tranquilo. para respirar fundo. Tá bem, eu vou beber uma água então. Olha, vamos passar agora para a tua parte assim mais fora do campo, falar um bocadinho já do futebol. Como é que é o teu dia a dia agora que já estás retirado do futebol? Como é que tu acordas e depois? Como é que é o dia a dia? Então, quando eu deixei de jogar, eu passei a exercer a função de coordenador dos guarda-redes da formação do Vitória. Então, exerci essa função até segunda-feira dessa semana. Uhum. E a partir de terça, eu exerço essa função e mais o treinamento dos guarda-redes da equipa B. Ok. Que, Ok. junto com a equipa técnica do Mr. Moreno. Ok. E cá em Portugal, sítio favorito fora de Guimarães para passear, para visitar? Nossa. É engraçado. Não. Aonde? É? Já sabemos que Braga não pode ser, não é? Lá não. Braga não pode ser. Não gosto. Há um sítio que já possas ter visitado e que gostaste? Que eu gostei. Olha, eu gostei de ir na Trofa. Ok. Gostei muito. Gostei muito da Serra da Estrela, na altura do inverno. Certo. É. Ok. Eu gosto muito. Acho que esses dois sítios eu gosto. Ok. Uma parte. Eu acho que nunca fui à Serra da Estrela. Aí é, Só- Ricardo. Então olha, podes ir embora que eu e o Tiago ficamos com o resto, está bem? Eu Já, nós continuamos. quase morri lá, mas tá bom. Então queremos saber Pode. isso. Queremos saber essa Nós história. nós fomos passar o Natal lá no hotel lá. E fomos eu, o Assis, que era o outro guarda-redes que tinha aqui, o brasileiro. Uhum. O Crivellaro, que era o médio. Quem era o outro? O Freire, que era um central. E o Carlos Eduardo, que na altura jogava no Porto. Agora joga na Arábia. Jogou no Estoril. Fomos nós com a família. E queríamos ver neve e tudo. E eu já tinha ido. Só que eu tinha ido pro caminho certo. Eu falei, não, eu sei o caminho, deixa que eu levo todo mundo. Eu coloco no GPS do carro. Só que eu pensei que o GPS ia levar eu pro caminho que eu tinha ido. Mas Certo. ele tava o caminho mais curto. E o caminho mais curto era a estrada velha, que era de terra. Só que quando tava no meio do caminho, começou a cair uma tempestade de neve. E do lado, assim, era um barranco, assim, Pois. que só não podíamos voltar e nem ir pra frente. Ok. Ei, pá, eles queriam me matar. A verdade é que nós voltamos de ré. A esposa do Crivellaro estava grávida, quase ela teve o neném no carro. Ai. Mas no final eu culpei o GPS. Ok. Pronto. Era só emoções fortes. Era ali. Estava ali. Estamos na neve, ok, estamos a ver neve, mas isto cara não está a correr assim tão bem. Mas isto está a Não. correr mal. Está a correr Meu mal. Deus, nunca mais. Ok. Nunca mais lá voltaste? Oi? Nunca mais voltaste à Serra da Estrela depois disso? Não. Se calhar, Pois é, ó. se calhar é melhor não, né, Ricardo? Porque isto. Já, a se primeira calhar é correu melhor, é bem. identificável. A segunda. Já, Nossa. Já, sim, está a da terceira, terceira continua assim, a equivalente. terceira, então... A Exato. terceira caía pra baixo. Tiago, acho que estavas a tua, não? Assim, pau. Acho que está na hora, acho que está na hora. Uma das tuas. Qual é o teu talento escondido? Talento escondido? Uhum. Sim, uma coisa que tu fazes muito bem, mas ninguém sabe. Ou é tipo, és um grande cozinheiro, és um grande pintor, só que o pessoal não conhece. Ah, eu acho que é churrasco. Porque eu não sei se toda a gente sabe que eu sei fazer. Ok. Eu acho que é um Ok. bom talento escondido. Então és o mestre, se cair um jantar em casa, és o mestre da grelha. Como? Sempre que há aí um jantar aí em casa, és o mestre da grelha. Ah, eu gosto. Eu gosto.
Ok. Eu acho que E é uma ele disse que boa o Douglas disse que churrasco é o prato favorito dele, portanto ele cozinha para ele. Está a perceber, né? Exato. O pior é que o churrasqueiro normalmente é o que menos come, né? Porque ele tá fazendo para as pessoas. E estar preocupado com isso. E depois já comeram tudo. E depois, olha, paciência. Faz parte. Ele fica só no líquido. Exato. Bem, eu agora também tinha uma pergunta que Cara, eu é. não sei. O quê? Ricardo? Não, ok. Que é. Hobbies favoritos. Quais são os teus hobbies? O que é que. Eu gosto muito de cão. Apesar de eu não ter. Ele falou bicho, não foi? Não, hobbies. Ou seja, jogar Entendi, Playstation. bicho. Desculpa. ah, Hobby? Hobby? O que eu gosto de fazer? Hein? Dormir. Eu gosto de andar de bicicleta. ok. Ok, boa. Acho que sim, acho que é um bom hobby. Ainda mais agora que não Eu, se pode eu, sair. eu tinha aqui uma pergunta. Tu disseste que és caso de exercer a função de coordenador dos treinos de guarda-redes, mas algum dia te vias como treinador principal de uma equipa? Não. Ok. Não. E- Só se eu conseguisse comprar aquele tanto de paciência. Ah, ok. Tá, acho que sim, há uma boa justificação. Ok. Eu já sei como é que a malta E já pensa. agora, pegando nisso, achas que o Douglas treinador era capaz de lidar com o Douglas jogador? Ou era difícil? Não, é assim, com a cabeça que eu tenho hoje, e eu fosse o treinador com essa cabeça, eu ia conseguir lidar. Porque eu não ia fazer pra ele o que eu não gostava que fazia pra mim. Certo. Faz sentido. Claro. Faz sentido. Nós, se calhar, a seguir. Não, acho que nem. Falamos um bocadinho sobre isso no próximo. No jogo que vem a seguir. O O último que vem a jogo. seguir é mais difícil. Esse é mais difícil, Não, é mas verdade. eu por acaso, eu acho que também não devia ser treinador principal, não, Ah, não sei. não é fácil. E. É uma responsabilidade. Porque tens de cuidar com muita coisa, com Muita ca- os jogadores e ao mesmo tempo tomar decisões e Muita tens o cabeça. grupo do teu lado, Só agrada 11. Exato. Não. É muita responsabilidade a certa altura. Temos Eu aqui- acho que é como tudo na vida, tem que gostar muito. Além de gostar, tem que ter dom também. Não é fácil ser. Para ser um bom treinador, eu acho, na minha opinião, tem que ser um bom líder. Ok. Claro. Sim, concordo. Eu concordo. Temos aqui uma pergunta que é como é que é ver um jogo de futebol a partir da baliza? Ou seja, ver às vezes os lances lá de longe. Ah, é um privilégio, né? É um privilégio, porque a verdade é que você consegue ver o jogo tranquilo quando a bola tá, se calhar, do meio para lá, você consegue desfrutar, né? Quando a bola vai passando no meio campo, já é um momento mais mesmo totalmente, não chega a ser tensão, mas Foco. é muita concentração. Então é um vai e volta durante o jogo, né? Quando ela tá longe, você desfruta, torce para que a bola, né, orienta tudo, mas quando ela vai chegando próximo, não há hipótese, é só focado na bola e no que você pode orientar também. Ok. E se calhar no seguimento disso eu também gostava de perguntar se tens algum festejo habitual que, imagina, quando o Vitória marcava gol, se havia alguma coisa que tu fazias regularmente, ou seja, olhar para os adeptos, bater na barra. Rapaz, era muito espontâneo, assim, não tinha uma coisa programada, era muito espontâneo. Já teve momentos de jogos de marcar gol, eu não nem comemorar por estar muito concentrado. Agora houve momentos de marcar gol e depois torcer para a bola não vir, porque o coração ainda estava de tanto comemorar, né? A adrenalina ainda estava Bem, alta, assim, era muito espontâneo. Ok. Acho que sim. Acho que é como a maior parte dos guarda-redes, não é? Acho que. Claro. A única coisa que eu não gostava, eu nunca fiz, eu já vi guarda-redes quando a malta faz gol lá no outro campo, ele corre até lá, né? E pula em Sim. cima da malta. Sim. Isso eu nunca fiz, eu não me identificava nisso. Ok. Ok. Acho Uma que sim. coisa que eu também estava Tive guarda-redes que fizeram e outros que não fizeram também. É.
E também ia ter que correr muito. Pô, Diz, Tiago. Diz, Tiago. Desculpa. Calma. Não, acho que podes, Tiago. pode falar, não Uma tem coisa que eu problema tava- não. Uma coisa que eu estava curioso para saber, Douglas, era se tinhas algum ritual antes dos jogos. Ou calçar sempre a luva esquerda, ou sempre a, não sei, sempre a bota direita, sempre com o pé direito Não. relevado. Assim, eu tinha ritual, assim, não chega, vamos dizer ritual, mas era um hábito que eu tinha com as luvas, as minhas luvas de jogo, a minha carreira toda, desde a formação, sempre ficou comigo, nunca ficou no clube. Sempre eu que levava para casa, lavava, guardava, nunca ficou no clube. Só as de treino. Mesmo jogos da Liga Europa, sempre ela ia sempre comigo, sempre. Nunca foi com o roupeiro, nunca. Ia só uma, aquelas que ia para reuniões, né? Uma ia, mas a de jogo sempre comigo. Ok. Depois, assim, a gente cria rotinas que nos deixa confortável, né? Que era, eu depois de algum tempo gostava só de aquecer as costas, deixava as costas bem quentes, porque eu já comecei a sofrer com muitas dores na lombar, Uhum. e joguei esse tipo de coisa. Ok. O que mais? Fazia sempre, quando eu entrava pro jogo, eu tocava nos 3 postes, né? Primeiro no meio, depois do lado esquerdo, depois do direito. Mas enquanto eu estava fazendo isso, eu estava fazendo a minha oração, né? Ninguém sabia, mas estava fazendo minha oração, que é uma fé que eu tenho. Uhum. Era isso. Fora disso, Ok. não tinha assim. Ok. Acho que podemos, Ricardo. Acho que é agora, estava à espera. Estou gosto. Vamos Sim. agora para a parte mais interessante do episódio para nós. Sim. Para o convidado, acho que é a parte mais difícil, Exato. Tranquilo. digamos assim. Nós temos um jogo que fazemos sempre no fim de todos os episódios que se chama Faz Falta. Nós vamos fazer 5 perguntas à vez e o Douglas tem uma ajuda, que é o Faz Falta. Se houver alguma pergunta que não queira responder e faz falta, para o jogo e não responde a essa. Vez em 5 perguntas, portanto tem que escolher bem. Mas eu As posso perguntas são um responder bocadinho mais assim. difíceis do que as do primeiro jogo. Pode responder 5, exatamente. Sim, pode responder todas, exatamente. Ok. Só se houver uma que... não posso falar Seja sobre mais isso. complicado. Tranquilo. Só que depois começa a sobrar. Imaginando que já na primeira faz falta. Se depois as outras vai ficar mais apertado. Depois as outras eu tenho que responder. Em princípio, Pois, sim. Claro. Ok. Tranquilo. Quer... Quem é que é a senhora Pá, primeiro? eu posso. Vai, dá-lhe, Rui. Qual é o jogador com quem já treinaste que cheirava pior dentro do balneário? Depois do treino? Sim. Ou antes e depois? E mesmo pode ser, né? Ah, eu tô tentando lembrar o nome dele, mas eu tenho aqui. Ok, isso é bom. Ok. E jogava onde? Jogou contigo no Vitória ou no Brasil? Não, é no Brasil, Ok. não foi aqui. Mas eu vou lembrar o nome dele. Eu até acho que ele jogou, eu acho que até ele chegou a jogar em Portugal. Não sei se foi no Farense. Ele chamava. Eu não sei se é Jonilson ou Joilson. Ok. Ok. Acho que era Ok. Jonilson. Ok. E ele cheirava mal, era antes do treino ou depois, ou era antes e depois? Era depois o. Soava bem. Ok. Bem, vou fazer aqui, está respondida a primeira tranquila, foi tranquila. Agora sou eu a assumir a segunda. Nós sabemos que os adeptos do Vitória são muito quentes e que as pessoas que jogam lá e treinam também têm que ter essa mentalidade e essa forma de viver. O que eu quero saber, Douglas, é dos treinadores que tu tiveste em Guimarães, no Vitória, qual é que foi aquele que achavas que não tinha a mentalidade certa para estar no clube? Não vivia as coisas como se calhar os adeptos que gostavam que ele vivesse? Dos que eu tive. Sim. E pode ser treinador de guarda-redes, adjunto. Sim.
Alguém que teve Porque- numa equipa técnica que achaste que Não, mas não olha, tinha se calhar vou- mentalidade. não, um exemplo. Se eu falar os nomes dos treinadores que eu tive, todos, Sim. todos eram, um exemplo. O meu primeiro foi Manuel Machado. Bom Não, treinador. não precisa nem falar a história que ele tem no clube. Exato. O segundo foi o Rui Vitória. Bom treinador também, não é? Também. Pronto. Depois eu tive o Mr. Sérgio Conceição. Que também. Ele também se identificava. Tive o Pedro Martins. Também se identificava. Que ele até jogou aqui. Tive o Luiz Castro. Jogou lá. Ele conseguiu o objetivo. Sim, o Luís Castro Fogo. E depois foi o último, foi o Ivo Vieira, que também ele se identificou. Então os treinadores que eu tive é fácil, os 6 foi tranquilo. Foi sempre Eles bom se treinador. encaixaram. Ok. Por mim, Bem, não? Faz é uma parte proposta, também. acho que sim, acho que E sim. não, bem que assim é sinal que estão a escolher bem os treinadores para ocupar o cargo. Exatamente. Qual foi o jogador mais preguiçoso com quem jogaste? Mais preguiçoso? Aham. Mais preguiçoso. Aquele que facilitava sempre nos Para o treino de exercícios. sono, está sempre a dormir, que Ou que em campo Era não gostava de difícil voltar acordar atrás, cedo. não queria defender. Eu gostava de só defender ia para a essa frente e não também. vinha para trás. Eu joguei com um aqui, mas ele não era preguiçoso. A cena é que ele gostava de sair um bocado. Então Ah, então ele chegava com sono. ainda meio Ele ensinado. chegava com muito sono. Mas ele até treinava, mas como era muitos dias seguidos, tinha um treino ou outro que ele estava mesmo entregue, que era o João Ribeiro. Ok. Ok. Sair à noite, malta do futebol, pá. Tranquilo, É. mas. Mas é um gajo espetacular. Sim, Top. sim. Era um Uma- sono. Era um Exato, era sozinho. sono. Era sono. Era falta de dormir, né? Não pode acontecer, não pode. Quer dizer, uma vez ou outra. Agora, É. regular é que se calhar não é melhor não. Bem, eu agora se calhar vou para, se calhar, uma que vais gostar menos, né? Que é qual é que foi e em que jogo é que foi, qual é que foi o pior frango, vá, que já deste, que já aconteceu numa baliza defendida por ti. Eu lembro certinho, foi em 2002. Era nos meus primeiros jogos. E foi o único gol que eu sofri assim, que foi entre as pernas. É assim, entre as pernas de fazer o movimento de bloquear a bola, né? Uhum. E passar. Mas a situação foi assim: saiu um livre e eu sabia que o central era o esquerdino, marcava os livres em força, mas só no canto do guarda-redes. Não batia por cima da barreira. Então eu falei: eu não vou sair antes, ele vai bater aqui e eu defendo. Só que não saiu forte. A bola veio aos pingos. E eu já quis pegar e já sair rápido. Que eu tinha esse hábito de pegar e sair rápido. A verdade é que ela passou, só passou a linha, nem bateu na rede e parou. E foi gol. Aí, Esse foi o pior. Esse foi o pior. Eu acho que todos os guarda-redes já tiveram pelo menos uma dessas. Esse foi o pior. Por aí, mas todos acho que já tiveram uma. Ok, mas... O pior mesmo provavelmente foi algum treino, né? Mas o treino não conta. Sim, estamos a falar em jogo. Exato. É igual a melhor defesa. Provavelmente ela foi em treino. Claro. Então, até porque é onde se passa a maior parte do futebol, não é? Só depois no jogo é que é contar. Exatamente. É o que as pessoas veem. Seu Tiago, ou fazes tu esta? Para fechar. eu posso fazer. Bora, Eu dai. posso fazer. Imaginando que pertencias à direção do Vitória, qual era a mudança que tu fazias? Uma mudança ou algo que acho que gostavas Alguma coisa de que Acho que fazer? possa melhorar um bocadinho, pode ser a nível de campo, de instalações, de. Eu Renovar os Olha, planos? o que quiseres. eu nunca deixava ficar terra onde os guarda-redes treinam, na baliza. Ok. Fica a Tá dica. certo. Fica a dica, só para pronto. Se alguém tiver a Não, está a ouvir, defender a tese dele. Está a defender a tese dele, né? Exatamente. claro. Não, mas
Não. Acho Ok, que passou. sim. Passou. Passaste bem, Douglas. 5 Hoje, consegui respondidas. passar às 5. Tranquilo. Portanto, se calhar devíamos ter caprichado um bocadinho mais ou dificultado um bocadinho mais, que ele se fosse bem, foi fácil. Foi Pareceu fácil, fácil foi para ele. fácil, foi fácil, foi fácil. Muito fácil até. Bem, Ricardo, fecha Mas temos isso. só aqui uma pergunta para fechar. Só uma pergunta para fechar, mas esta já tem mais a ver com o futebol, mas com o futebol, com o significado que o futebol tem, que é, eu faço, é o que é que se sente, ou o que é que sentia neste caso, já está retirado, mas ainda como dá treino, o que é que se sente quando pisa um relvado? Olha, assim, eu quando integrei a função de coordenador, fiquei um tempo sem. Eu assisto todos os treinos, agora não, que a formação estava parada. Uhum. E participava de alguns treinos, mas só dando dica, orientação, essas coisas. E hoje foi o meu primeiro jogo como treinador de guarda-redes da equipa B. E, opa, é uma coisa assim, já tá dentro. Eu tava no banco e continuava a falar para dentro como se eu estivesse jogando, porque é uma coisa, sabe, é inexplicável, mas acho que já nasce com a pessoa, né? Já é uma coisa. Aí você vê, eu quando tinha folga eu não gostava das folgas. E o Queria Ricardo era não. voltar a jogar. É. Uma vez aqui o Mister Rui Vitória, Uhum. nós íamos jogar a meia final da taça com o Belenense, se eu não me engano, acho que era uma quarta-feira. Eu sei que uma semana antes ele deu 2 dias de folga, porque nós jogamos numa sexta, ou deu 3 dias. Só que eu tinha sido castigado e não tinha jogado o jogo. E eu pedi para ele, não, deixa eu treinar. E ele, não treina. Eu dei a volta, né? Consegui dar a volta e fui treinar com a equipa B. E a equipa ficou de folga. Mas eu não gostava de folga. Ok. Por isso eu aproveitei o máximo. Isso acho que isso é que é importante. É quando se acaba qualquer tipo de carreira, é não se sentir que ficou algo por fazer e que se aproveitou ao máximo. A nossa cabeça sempre vai achar que nós podemos, né? Exato. Porque já tá no sangue, né? É paixão. Mas também a gente tem que saber o momento de tudo, né? Não é fácil parar, é muito difícil. Muito mesmo. Eu acredito. Imagino que para um de topo, ter de parar a carreira ou de parar de fazer aquilo que gosta de fazer, seja muito complicado. Não, e é algo que se fez durante anos, não é pela repetição, mas lá está, como o Douglas disse, é pela paixão, é sempre complicado, mas é ótimo continuar a estar ligado ao futebol, ainda mais num clube tão histórico como é o Vitória. É verdade. Bem, Ricardo, acho que agora se calhar é fazer as despedidas, é agradecer ao Douglas por ter estado aqui. Primeiro é um grande obrigado ao Douglas por ter aceito o Exatamente. convite. Que é isso. Não estávamos nada à espera e foi um prazer. Eu acho que foi um prazer. Exatamente. Espero que tenhas gostado, que tenhas muito bom. aqui comigo. Muito bom, sempre à disposição, sempre que precisar, é só. Às vezes eu demoro a responder, mas eu respondo. Ok. Nós também é mais ou menos assim. Tem dias. Depende. Não, mas acho que é Não, isso. mas Acho que o Ricardo fala por todos. Isto para nós é muito bom contactar com alguém que já tem uma experiência tão grande no futebol que nós tanto gostamos, e acho que para a malta que também vê é muito bom ter esta conversa, não tanto em estilo de entrevista, vá pergunta, mas conversa, e pronto, lá está. É agradecer à malta que também esteve aí a ver em direto, e que pronto, avisar só que vai estar amanhã no Spotify, no YouTube e no Instagram. Vai estar o episódio completo para a malta que quiser ver. Isto vai sair no Instagram e no YouTube, portanto depois é partilhar, eu também digo, partilhar no Instagram para mais malta ver muito obrigado mais uma vez, espero que tenhas gostado. Muito bom, sempre um prazer, sempre disponível. O prazer é todo nosso. E agora uma grande sorte para treinar os guarda-redes do Vitória. Essa nova etapa. É verdade, obrigado, vai dar tudo certo. Obrigado nós, um grande obrigado nós. Um grande abraço. Tá certo. Um abraço. Um grande abraço, Douglas. Tchau. Um grande abraço, muito obrigado. Tchau.